Desafio agora é todos os músculos do membro inferior em 10 minutos. Vamos começar pelo quadril. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar o abdômen e vai ficar melhor para a gente estudar o quadril aqui, ó. Flexores de quadril. Compreende o iliopsoas. O iliopsoas, a gente tem o psoas maior, o psoas menor e o ilíaco. Esses três aqui são os mais potentes flexores de quadril que a gente tem. Então, para começar, a gente viu aqui a parte anterior do quadril. Visto que o psoas maior e o menor aqui são músculos lombares aqui também. E aqui o ilíaco é o músculo intrapélvico, tá? Então aqui a gente tem o famoso iliopsoas. É um grupo muscular, então é o grupo muscular anterior do quadril, ok? Posterior de quadril. Essa parte aqui que a galera sofre, ó. Posterior de quadril eu tenho aqui, ó, o glúteo máximo. Então o glúteo máximo é o principal músculo da parte posterior. Antes de falar do glúteo máximo, vamos pegar esses dois músculos aqui, ó, que são os laterais, ó, do quadril. Eles são os abdutores. Esse aqui é o tensor da face lata e esse aqui é o glúteo médio. Tensor da face lata e glúteo médio ficam na região lateral do quadril. São abdutores. Região posterior do quadril, agora sim. O mais superficial é o músculo glúteo máximo. Quando eu tirar o glúteo máximo, eu vou ter aqui embaixo do glúteo máximo e do médio, esse aqui que é o glúteo mínimo, tá bom? E aí a gente vai ver os músculos profundos do quadril aqui, que o pessoal tem uma dificuldade monstro em relação a isso. Uma coisa que eu queria falar pra vocês sobre isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Saída dos nervos aqui, ó. Essa parte superior aqui, ó, é o recesso suprapiriforme. Essa aqui inferior é o recesso infrapiriforme. No recesso infrapiriforme a gente tem a passagem de vários nervos, inclusive o nervo isquiático. Então, sobre o músculo piriforme aqui no forame isquiático maior, a gente tem a passagem de diversos nervos, tá? Não só do ciático, ó. Você tem o nervo glúteo superior, que inerva o glúteo médio, o glúteo mínimo e o tensor da face lata. Nervo glúteo inferior, que inerva o glúteo máximo. Nervo isquiático, que vai para o membro inferior e todo mundo já sabe o resultado. Aí esse aqui é o nervo pudendo, tá? Que é o nervo que vai formar o nervo perineal. E esse aqui é o nervo cutâneo, ó. Nervo cutâneo femoral posterior. Então você vê que tem vários nervos que emergem a partir do piriforme, tá? Não só o ciático. Então os músculos profundos do quadril são 6 aqui, ó. Super fácil, ó. Piriforme, que é esse maior, que tem relação com o ciático. Aí esses aqui, ó, é uma sequência, ó. Gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior, tá bom? Olha só, gêmeo superior, gêmeo inferior. No meio tem o intrometido, que é o obturador interno. Ele está interno aos dois gêmeos aqui, ó. E aqui eu tenho o quadrado da coxa, ó. Precisa falar por que ele é o quadrado da coxa? Porque ele é quadrado, evidentemente. E aqui eu tenho um outro músculozinho mais profundo, mas se vocês olharem ele aqui, ó... vai ser ruim de ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o obturador externo, tá bom? Se eu colocar o obturador interno, olha só, é uma imagem que vocês não costumam ver. É uma imagem que vocês não costumam ver no seu dia a dia, ó. Então eu vou mostrar a todo mundo, ó. Olha o obturador interno aqui, ó. O obturador interno, ele fica por dentro do forame obturado aqui, ó. E o obturador externo, ó, ele fica por fora do forame obturado, ó. Por isso que esses são os músculos obturadores, ó. O interno, que fica intrapélvico, e o externo, que ele é extrapélvico aqui, ó. Tá bom? Então esses são os músculos obturadores, ó. Obturador interno e aqui o obturador externo. Beleza? Então são os músculos profundos do quadril. Dessa forma, ó, a gente já viu todos os músculos que tinha no quadril aqui. Coxa. A coxa a gente divide em 3 compartimentos. Compartimento anterior, compartimento medial e compartimento posterior. Compartimento anterior, o que eu tenho? Sartório, que é aquele músculo que cruza a coxa desde o quadril até o joelho. E o famoso quadríceps femoral. Ele tem esse nome porque ele tem 4 cabeças, tem 4 origens, ó. A origem principal é o reto femoral, medialmente eu tenho o vasto medial, lateralmente o vasto lateral. Cabeça profunda dele constitui o vasto intermédio. Pronto, não tem mais músculos no compartimento anterior. Aqui tem o articular do joelho, ó.
se intrometido aqui. Isso aqui é a banda iliotibial, que ela desce e se insere no tubérculo de Gerde, aqui na tíbia. Então, essa é a banda iliotibial, que não tem mais nada no compartimento anterior. Compartimento posterior, isquiotibiais. Quem são eles? Bíceps femoral, cabeça longa e cabeça curta. E na porção mais medial aqui, dos posteriores, superficialmente o semitendinoso, profundamente o semimembranoso. Esses são os 3 músculos isquiotibiais. Quando eu tiro os isquiotibiais, aí eu vou ver aqui os músculos que são os adutores da coxa. Tá vendo esse buraco aqui, ó? A gente vai ver para que ele serve, ó. Os adutores da coxa são 5, ó. O pectíneo, o adutor curto, o adutor longo, o adutor magno. Tá vendo que o adutor magno tem um hiato aqui? Isso aqui é o hiato adutor. É para passagem aqui, ó, da artéria femoral para formar... Artéria não, né? Artéria e veia femoral para formar artéria e veia poplítea, ó. Então você tem aqui, ó, até o hiato adutor, ó, vocês têm a artéria e veia femoral, ó. Passou o hiato adutor, vocês têm a artéria e veia poplítea. Vocês nunca pararam para pensar por que a artéria femoral é anterior e a continuação dela, que é a poplítea, é posterior? Porque a passagem ocorre no hiato adutor, tá bom? E o hiato adutor está no adutor magno. E aqui na parte mais medial da coxa a gente tem o grácil. Grácil, esse nome grácil significa fino, tá bom? Então esses são os músculos da coxa e quadril, vocês já viram todos, ó. Sobrou ninguém lá. Perna, vamos pra perna. Eu gosto dessas aulas aí. Será que eu tô cumprindo a meta? Quantos minutos já deu aí? Vamos lá, perna. A perna é dividida em 3 compartimentos. Compartimento anterior, compartimento lateral ou fibular e compartimento posterior. Compartimento anterior. Tenho 3 músculos. Tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. Esses são os 3 músculos do compartimento anterior da perna. Tira. Fibulares. São 2. Mais uma variação anatômica. Fibular longo e fibular curto. Esses são os músculos fibulares. Lembra que eu falei pra vocês que no trabalho lá o pessoal desenhou o tendão do fibular longo? Quer ver uma coisa? Ó? Se eu deixar todo mundo transparente, ó, o tendão do fibular longo aqui, ó, ele vem, ultrapassa a planta do pé para se inserir lá na base do primeiro metatarso. Ó. Então esse é o tendão do fibular longo. Ele atravessa a planta do pé. Fibular longo, fibular curto aqui, ó. Fibular curto sim, ó. Ele vai aqui na base do quinto. Então esses são os músculos fibulares. Existe uma variação anatômica que vocês estão vendo aqui nos fibulares, ó. Essa merrequinha aqui, ó, é o fibular terceiro. Fibular terceiro tem esse nome porque ele foi descoberto depois, tá? Que já existia o fibular longo e o curto, 2 fibulares. Quando descobriram o terceiro, que nome a gente põe pra ele? Ah, já tem 2. Põe terceiro. Aí ficou fibular terceiro. Esse é o fibular terceiro. Compartimento posterior aqui. Compartimento posterior tem um pouquinho mais de músculos, mas é simples de entender. Os músculos superficiais compreendem o chamado tríceps sural, que é o conjunto do gastrocnêmio mais o sóleo, tá? Que eles se unem aqui no tendão calcâneo e se inserem no mesmo ponto, aqui na tuberosidade do calcâneo, tá bom? Então aqui a gente tem o tríceps sural, que é o conjunto do gastrocnêmio e do sóleo. Ah, por que tríceps, Rogério? Porque o gastrocnêmio tem 2 cabeças, o sóleo mais uma, e eles se inserem no mesmo ponto. Então eu tenho 3 origens e uma inserção, é um tríceps. Esse músculo aqui, ó, que atravessa toda a perna e se insere no calcâneo, é o plantar. Esse aqui é o músculo plantar. E esse aqui é o famoso músculo poplíteo, tá? É um rotador interno do joelho, o poplíteo. E no compartimento profundo da perna a gente tem 3 músculos, que é o contrário do que a gente tem aqui no compartimento anterior. É exatamente o contrário. Aqui na frente a gente tinha, ó, tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. Olha o que a gente tem aqui atrás, ó. Tibial posterior, flexor longo dos dedos e flexor longo do hálux. Então é o contrário do que a gente tem lá na frente. Aqui a gente vai ter, ó, alguns musculozinhos aqui no dorso do pé, ó, que são, vocês têm lá o extensor longo e o dos dedos e do hálux, né? Esse aqui é o extensor curto do hálux e esse aqui é o extensor curto dos dedos. Os extensores curtos são músculos dorsais do pé. Você só tem esses 2 músculos no dorso do pé, tá bom? Então são os músculos dorsais do pé. Na planta do pé, se eu não me engano, são 14 músculos, tá? 12 ou 14 músculos. Faz um tempo que eu não estudo essa parte do pé, mas a gente vai ver juntos aqui, ó. Aponeurose plantar, que é a estrutura mais superficial. Aí a gente vai ter 4 camadas de músculos aqui, ó. A camada mais superficial é referente ao músculo abdutor do hálux. Aí esse aqui, ó, é plantar, ó. Esse aqui é o flexor curto do hálux. E esse outro aqui, ó, é o abdutor do dedo mínimo. Então a gente tem o abdutor do hálux,
um flexor curto dos dedos e um abdutor do dedo mínimo na camada superficial aqui, ó. Então esses são os músculos da camada superficial do pé, beleza? São 4 camadas que a gente tem aí. Então a camada superficial, 3 músculos, vai contando aí, ó. Putz, eu não acredito que eu tirei. Eu vou colocar um músculo aqui, ó. Esse aqui é o músculo flexor longo dos dedos, aquele músculo lá da região posterior da perna. Tá vendo que ele se une com esse músculo aqui, ó, posterior, que é o quadrado plantar? Olha que interessante. Esses músculos da região posterior da perna, eles se cruzam aqui no pé. Se eu colocar o flexor longo do hálux, olha o que acontece aqui, ó. Eles se cruzam aqui no pé, ó. Então é interessante ver como que isso funciona. E esse flexor longo dos dedos aqui, ó, o que acontece? Você verifica que o ângulo de ação do tendão dele aqui, ó, ele vem oblíquo, ele vem torto aqui, ó. Então qual que é a função desse músculo quadrado plantar aqui? É corrigir a rota desse tendão aqui. Então quando esse músculo contrai, ele corrige a ação do músculo flexor longo dos dedos. E por que eu deixei esse músculo aqui também? Porque os músculos lumbricais que a gente tem nessa camada, que são esses aqui, ó, esses aqui são os lumbricais, ó. Olha que interessante esses músculos lumbricais aqui, ó. Então eu vou tirar o quadrado plantar aqui, ó. Vou tirar o flexor longo. Olha esses músculos aqui que são os lumbricais, ó. Eles não têm origens ósseas, ó. Os lumbricais, tanto nas mãos quanto nos pés, eles se originam nos tendões dos músculos flexores, ó. Então esse aqui é o músculo que se origina nos tendões e se insere aqui na base das falanges, ó. Esses aqui são os lumbricais. Então nessa camada a gente viu o quadrado plantar e aqui a gente viu músculos lumbricais. São os músculos da segunda camada. Então na segunda camada, quadrado plantar e lumbricais. Aí aqui a gente tem 3 musculozinhos. É que esse aqui tem uma variação anatômica, ó. Tá? Isso aqui é uma variação anatômica. Normalmente a gente tem nessa terceira camada esses 3 músculos aqui, ó. Esse aqui é o flexor curto do hálux. Olha que coisa legal, ó. No flexor curto do hálux, quando eu tirá-lo daqui, ó, você vai ter os ossos sesamoides dele aqui, ó. Os ossos sesamoides dos pés aqui, ó, eles ficam nos tendões do músculo flexor curto do hálux, ó. Então aqui eu tenho os sesamoides. Esses sesamoides pertencem ao flexor curto do hálux, tá bom? Esse aqui é um músculo que é o adutor do hálux. Ele tem 2 cabeças, ó. Ele tem uma cabeça transversa e uma cabeça oblíqua, tá bom? Esse aqui é o músculo adutor do hálux, ó. Cabeça transversa, cabeça oblíqua. Outro músculo dessa terceira camada. E aqui a gente tem o músculo flexor curto do dedo mínimo, ó, tá? O terceiro músculo dessa camada. Então nessa terceira camada a gente tem o flexor curto do hálux, a gente tem o adutor do hálux com suas 2 partes, uma transversa e uma oblíqua, e o flexor curto do dedo mínimo. Isso aqui, ó, é uma variação anatômica, tá? Que é o oponente do dedo mínimo. Isso é variação anatômica, nem sei porque tá aí, tá bom? Vocês viram aqui, ó, a gente tem vários músculos nessa região. E aqui, ó, a gente vai ter os interósseos. Então a gente tem interósseos plantares e os interósseos dorsais aqui, ó, tá bom? São 2 camadas de interósseos, que é a última camada de músculos que a gente tem aí. Então eu falei para vocês que a gente tinha 4 camadas de músculos. A última e mais profunda é essa aqui, ó, interósseos plantares e aqui os interósseos dorsais. Tirando os interósseos, não sobrou nenhum músculo no membro inferior aí. Estudamos todos os músculos do membro inferior em pouco mais de 10 minutos.